Olá, eu sou o professor de arte cartunista Raposa, um renomado ninguém. Por enquanto, porque em breve construirão um grande monumento para lembrarem do meu nome, para que a minha mensagem ecoe pela história. Sim, esse é o segredo da imortalidade, ser lembrado. Lembre-se do meu último vídeo que vocês viram aqui. Essa é praticamente a filosofia do Egito Antigo. Eles queriam ser lembrados, por isso eles construíam obras grandiosas para perpetuar pelo tempo. E o vídeo de hoje fala sobre um episódio especial do Futurama, em que se trata exatamente disso. Sim, tem um episódio do Futurama que trata da arte egípcia, de certa forma. Trata um pouco da sua filosofia. E aliás, por falar em filosofia, trata exatamente sobre Epicuro, que vocês também viram no vídeo passado. Aliás, o vídeo passado tem muita informação que vocês deveriam ter assistido, porque se vocês assistiram, o vídeo de hoje vai ser mais legal e mais interessante. Então, vamos lá nesse episódio incrível do Futurama. E por falar incrível, sabe o que seria incrível? Se vocês que não forem inscritos, se inscreverem no canal. Se você for inscrito, deixe um comentário, deixe uma curtida, pois o seu feedback ajuda no engajamento desse vídeo, ajuda ele a se espalhar, chegar para mais pessoas. Assim, futuramente, a construção do meu busto para a posteridade ficará mais concreta. Busto concreto? Só por essa piada com associação infame de concreto e busto, vocês deveriam deixar um engajamento aí, né? Eu mereço. Bom, o episódio é o 49, que se chama Um Faraó para Ser Lembrado. Aliás, isso já dá a premissa toda da história. Tudo começa com Bender cometendo um crime porque ele quer ser lembrado. Tudo o que eu sempre quis foi que as pessoas lembrassem do meu nome, que é Bender. Lembre-se daquela frase infame, ou ao contrário de infame, famosa. Enfim, aquela frase que diz: fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Afinal, o marketing é tudo. É mais ou menos o que as bandas de heavy metal que colocavam capas nihilistas no seu álbum queriam. Mas isso é outra história, enfim. Isso é tão injusto. Um robô bacana, aventureiro, que marca presença, condenado à obscuridade como todos vocês, principalmente a Lila. Ai. Então Bender, deprimido e triste, tenta buscar conforto nas artes. Sim, as artes que cura depressão, cura estresse. Ele tenta buscar conforto na pintura, numa arte, aliás, que é bem subversiva. Agora Bender vive bem e domina. Eu vivi, ou a minha atitude em relação a dominar. Ele tenta buscar conforto na dança, essa expressão corporal que talvez ajude ele a exorcizar esses sentimentos negativos em forma de movimento. Aí, pessoal, olha o Bender. Essa manobra aqui se chama Bender Paio. Ô, do Patins, esse círculo é de expressão livre, não de manobras fascistas. Mas ele não é bem sucedido nisso, porque ele não está buscando realmente um conforto existencial nas artes para compensar talvez algum sentimento negativo que ele tenha. Ele está tentando utilizar um recurso das linguagens artísticas, o valor de culto que vocês já viram nesse canal. O valor de culto é o que uma obra de arte adquire com o passar dos anos quando o artista se torna importante. A arte ajuda a imortalizar figuras ao longo da história. Era mais ou menos isso que Bender queria, né? Deixar algum legado, alguma obra artística para que as pessoas lembrem que ele passou essa vida. Como ele não é bem sucedido no campo das artes, ele volta triste para casa e seus amigos preparam uma surpresa! Surpresa! Feliz enterro, Bender! Descanse em paz. Um enterro surpresa pra mim? Sim, seus amigos preparam um funeral para que ele saiba como ele será lembrado. E esse episódio faz uma excelente metáfora com os ensinamentos de Epicuro. Lembrando que Epicuro dizia que as pessoas, ao imaginar sua própria morte, se imaginam como espectador vendo, por exemplo, o seu funeral. Elas se vê como espectador, notando como as pessoas lembrariam dela. É mais ou menos isso que acontece. Bender é um espectador no seu funeral e ele está vendo como as pessoas lembrariam dele. Só queríamos mostrar que você vai ser lembrado, Bender. Agora, falecido, aceite este lugar de honra.
E você acha que ele fica feliz em ver como as pessoas se lembram dele? Não, porque Bender é um homem ganancioso. Um homem não, é um robô, é uma máquina gananciosa. Ele quer ser lembrado por feitos grandiosos. Não quer ser lembrado só por ter sido um bom companheiro, um bom amigo, etc. Palé, alguém aqui deve saber como eu era demais, como eu era bacana. Tem sim, Bender. Bender era meu amigo. O quê? Só isso? Quem é você? Não é ninguém. Este é o pior enterro que eu já vi. Isto também remete à filosofia de Epicuro, que diz que as pessoas ficam amarguradas, deprimidas, tristes, angustiadas, pensando na morte, pensando em seus legados, e não aproveitam e vivem o presente, não aproveitam e deleitam a vida, não são felizes com aquilo que elas já têm. Elas ficam sempre pensando em ter mais, pensando que a felicidade está naquilo que elas não possuem e como serão lembrados, o que deixarão nessa vida. Isto, meus amigos, está inserido só em, sei lá, 2, 3 minutos de uma cena de um episódio que muita gente pensaria é só um desenho banal de humor. Não! Esse episódio ainda conclui essa cena com os comentários mais sagazes que vocês podem ver. Espero que todos estejam contentes, tiveram sucesso ao me convencer que vale a pena eu viver, mostrando como o meu enterro vai ser ruim a beça. Olha aí! Enfim, sabem aquela frase clichê, até um pouco injusta, que diz: se você tem que lutar pela sobrevivência todo dia, você não tem tempo para ficar deprimido? Bom, o episódio adianta que eles têm que continuar trabalhando e entregar o grande bloco de pedra num planeta chamado Osíris. Entenderam a referência? Chegando lá, eles descobrem toda aquela história conspiratória, toda aquela teoria maluca de que as pirâmides do Egito foram construídas por aliens. Bom, eles acabam comprovando isto e provavelmente deixou muito funcionário do History Channel eufórico. Aliás, detalhe para a assinatura do capitão lá do planeta, do mestre dos escravos. Sim, é um hieróglifo. Eles são escravizados para construir o grande monumento do faraó. Como vocês sabem, cada faraó quer construir um monumento maior que o outro para demonstrar que era mais poderoso e para que ele seja lembrado na história. Eu já expliquei isso no vídeo anterior. Então, se vocês não viram, mais uma vez eu falo, vão lá assistir porque isso é imperdível. Como tudo que eu faço é imperdível. Ou vocês não estariam aqui perdidos? E Bender adora esse sistema do opressor e do oprimido. Ele vê como uma ordem natural das coisas e se torna um dos maiores incentivadores e puxa-saco para perpetuar esta regra. Só que tumbas espertas. Essa turma sabe morrer mesmo. Você tá maluco? Levaram milhares de pessoas à morte pra fazer esses monumentos idiotas. Olha aí, se passar a vida inteira fazendo o pé de um cara, vai se lembrar dele, não é? Ih, eu acho que eu vou gostar daqui. Ele muito se assemelha àquele personagem do Samuel Jackson em Django Livre. Vocês notam a referência? Vocês notam como as coisas, certos aspectos da sociedade humana, da psique humana, são cíclicas, são semelhantes, elas se repetem, não importa a cultura. Vale lembrar, se você assistir o episódio, como tem muito simbolismo, tem muitas referências que nos faz lembrar da civilização do Egito Antigo. Por exemplo, alguns aliens do planeta lembram muito aquelas figuras simbólicas, metafísicas, análogas, que eles retratavam os deuses egípcios. A gente vê ali algumas roupas, alguns hieróglifos. E também este saco de gatos que para nossa cultura é sagrado. Gente, é um episódio muito rico visualmente, claro que com certas liberdades, demonstrando algumas ficções científicas, algumas liberdades simbólicas, porém tudo está no nosso subconsciente cultural, na nossa bagagem. Então a gente nota, a gente já percebe que é uma referência ao Egito. E então o faraó morre. Em seu funeral temos direito até um Elton John egípcio. Pharaoh and his pets, but the years went by and Pharaoh died. Susie went and joined him in the afterlife. Eu
aqui acabo fazendo uma reflexão sobre esse episódio. Imagine, você passa a vida inteira tomando chicote no seu lombo, tudo para construir uma grande arquitetura que servirá de túmulo para o seu opressor. Ou seja, até na morte, esse cara terá mais luxo e glórias do que você teve em toda a sua vida. Dá pra fazer uma associação com nossos tempos modernos, nessas terras brasileiras, em que certos políticos, certas classes privilegiadas ganham um alto salário, que em um mês é maior que o seu salário anual, juntando tudo que você ganhou. E ainda tem gente que fica venerando por livre e espontânea vontade, o que é mais bizarro, e chamando de mito quem, por exemplo, ganhava 4.000 reais de auxílio moradia sem precisar. Cara, no Egito Antigo, você era obrigado a chamar o faraó de mito, porque senão... Aqui as pessoas voluntariamente escolhem serem submissas e capacho dessa gente. Viram como tudo está interligado nas histórias? Como as linguagens artísticas explicam muito dos tempos modernos? Bem, vamos prosseguir. Bender acaba fraudando umas certas profecias e convence a todo mundo que ele é o novo faraó. Só que ele se torna um tirano e oprime até os seus amigos. Isso me lembra muito a natureza humana, em que certas pessoas, quando chegam no poder, em vez de pensar de onde ela saiu, acaba se tornando uma tremenda filha da fruta com aqueles que ela deveria ter mais condolências por experiência própria de ter sofrido a mesma coisa que eles. Então, obviamente, Bender, com seu ego gigante, quer construir a maior ópera de todas para ele ser lembrado eternamente. Lembra? É muito parecido com os faraós, que cada um queria superar a obra, superar a tumba do outro. Então, cada vez mais tínhamos arquiteturas grandiosas. Lembrem de mim! Lembrem de mim! Porém, Bender, no final do processo, quando construíram tudo o que ele queria, acaba tendo uma epifania e fica preocupado se as pessoas lembrariam da arquitetura ou dele próprio. Eu só estou pensando como é grande demais, sabe? Quer dizer, as pessoas vão se lembrar de mim ou dessa estátua desse tamanho? Mas, senhor, fizemos exatamente como suas especificações. Exato demais. Se quer saber, derrubem tudo isso aí e tente de novo. Mas desta vez, não se envergonhe, não. Isso é muito semelhante quando a gente pensa no Egito Antigo, que a gente lembra das pirâmides, a gente lembra das tumbas, das arquiteturas, mas dificilmente lembramos quem está sepultado ali, qual faraó construiu aquilo. Viram que sacada inteligente? Todo mundo fica bravo, todo mundo fica de saco cheio e acaba traindo ele. Uma referência a Tutankhamon, quem sabe? Peraí, eu sinto muito, pessoal. Oh, senhoras e senhores, o faraó acaba de morrer de mal súbito. E o sepultam vivo e lá jogam seus servos. Outra referência ao Egito Antigo. Cadê os meus serviçais? Os servos eram enterrados junto com o faraó para servi-lo a outra vida. Mano, imagine que desgraça nascer no Egito Antigo, ser um egípcio em que você é oprimido a vida inteira. E você pensa, bom, pelo menos depois que eu morrer, na vida após a morte, vai ser melhor. Não, eles te obrigam a continuar servindo o mesmo cara que te ferrou a vida inteira. E você ainda está reclamando que seu time perdeu no fim de semana. E é interessante notar como o Bender decora o seu sarcófago como se fosse um cassino, cheio de jogos e bebidas, que é as coisas que ele mais aprecia. Você acha mesmo que vai precisar de toda essa porcaria na outra vida? Outra vida? Se eu achasse que eu tivesse que ir para outra vida, eu me mataria agora mesmo. Isto me faz abrir uma questão para vocês responderem aí nos comentários. Como vocês personalizariam o seu sarcófago? As respostas mais criativas vai ganhar Bom, não vai ganhar nada. Talvez um comentário endossando e curtindo o que você escreveu. O que tá bom. Então, eles são obrigados a explodir tudo para poder fugir. E quando estão fugindo de nave do planeta, Bender acaba voltando a ficar triste, porque eles explodiram sua arquitetura, ninguém vai lembrar dele novamente, ele não vai ficar na história. Então Lyra
para animá-lo de maneira irônica, como é típico desses desenhos geniais, acaba lembrando ele que, olha, você foi um dos piores tiranos que esse povo teve. Provavelmente seu nome vai ecoar na história e vão sempre lembrar e fazer obras a referência à sua tirania. E Bender fica feliz novamente. Bender, eu entendo seu desejo de ser lembrado, mas não precisa de uma estátua para isso. Não preciso? Não, você tem seu legado como um ditador bruto e tirano, e isso dará vida a qualquer monumento. E isto faz todo sentido. Por exemplo, o Hitler, que praticamente é a personificação do mal do século XX, que todo mundo se refere a ele como uma das piores coisas que vagou na Terra. Até hoje, é relembrado, até hoje as pessoas fazem obras, mesmo que críticas, a referência à sua personalidade e tudo o que ele fez de horrível. Viram? Um dos segredos da imortalidade, lembre-se, é fazer uma coisa que impacte o mundo, seja boa ou infelizmente seja ruim. Olha quanta coisa genial nesse episódio! Valor de culto, arte egípcia, existencialismo nas artes, ser lembrado para ser imortal. Tudo isso vocês viram aqui no Covil do Raposa. Esse cara também genial, que também vai ser lembrado, que também vai ter um valor de culto em meu nome. E para ajudar nisso, é claro que vocês vão curtir, vão comentar, vão dar engajamento, que aí quem sabe quando eu virar o faraó do Brasil, vocês não serão um servo chicoteado, serão servos que farão parte do meu palácio. Por enquanto é só um covil meia boca. Por enquanto, abraço! No fim desse vídeo eu resolvi fazer esse tributo final, porque estamos falando de imortalidade, em ter seu nome ecoado na história do tempo, e esse sim se tornou imortal no jornalismo brasileiro, da Paulo Henrique Amorim. Descanse em paz.